Fala pessoal, hoje nossos estudos vão ser sobre grandezas escalares e vetoriais. Então pegue o seu caderno aí para não deixar passar nada. Confere aí galera sobre esse assunto muito importante. Bom pessoal, hoje nós vamos aprender sobre grandezas, mas afinal o que é uma grandeza? Então anote aí que grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir, aferir. Então qual é a diferença de grandezas escalares e vetoriais? Grandezas escalares, nós vamos ter simplesmente o número e a sua unidade de medida. Coloquei aqui alguns exemplos. 25 graus Celsius refere-se à temperatura, então eu tenho o número 25 e a sua unidade de medida, Celsius, refere-se à temperatura. 70 metros, nós temos aqui uma medida, né, de distância. Então 70 número com sua unidade de medida, assim como 20 segundos com sua unidade de medida do tempo, e 5 kg refere-se à massa ali onde foi verificado, né, essas medidas, essas grandezas escalares com seus respectivos aparelhos, né? Aqui por exemplo um termômetro, aqui por exemplo uma trena, aqui por exemplo um cronômetro e aqui uma balancinha, né? E grandezas vetoriais, qual é essa diferença? Então grandezas vetoriais nós vamos ter que ter o módulo, direção, sentido e o vetor. Então vamos começar de algo mais simples, né? O que seria o vetor? O vetor é simplesmente essa setinha aqui, onde indica uma direção e o sentido. E o que seria um módulo? O módulo simplesmente é o número seguido pela sua unidade de medida. Então, nós temos que ter todos esses itens para considerarmos que uma grandeza é vetorial. Vamos verificar alguns exemplos sobre grandezas vetoriais. É muito importante entendermos sobre isso, porque um ramo da física que estuda a força, né, a dinâmica, vai precisar muito que saibamos, né, bem aí sobre grandezas vetoriais. Então confere aí o próximo quadro. Pessoal, vamos lá. Entendermos sobre grandeza escalar é muito mais simples, né? Basta você ter ali, como nós vimos, o número e sua unidade de medida. Para entendermos grandeza vetorial, vocês vão ver também que com a prática é algo simples, mas nós precisamos primeiro diferenciar aqui o que é direção e sentido. Isso pode causar dúvidas, né, e confusões ali de, por exemplo, interpretar uma questão e marcar ali uma resposta, né? Lembrando que isso aqui faz parte do nosso conteúdo aí, do nosso currículo nacional, né, da nossa grade curricular comum nacional, e também é um assunto que cai aí, né, nos vestibulares, nas Olimpíadas, ok? Então fique esperto aí, anote essa diferença. Olha só que interessante. Coloquei aqui 3 exemplos, né, A, B e C, onde poderia ser até uma questão, né, de uma Olimpíada, né, de um vestibular, onde colocaria-se assim, né, em relação à direção e sentido. Olha só esse exemplo A. Esse exemplo A, eles estão indo para a mesma direção, mas o sentido de cada um vetor desse que é diferente, ok? Então, esse vetor aqui, por exemplo, ele está vindo do sul para o norte, esse aqui está vindo do oeste para o leste, esse do leste para o oeste e esse do norte para o sul. Ou seja, sentido, eu verifico da onde ele está saindo e para onde ele quer chegar. Já a direção é aonde que ele está indo, apenas eu vou estar considerando, ok? Qual é a afinidade para ele? Então, todos querem chegar aqui, ou seja, todos estão indo para a mesma direção. Vamos considerar aqui que tem uma cidade, né, Marataízes, por exemplo, aqui no Espírito Santo. Então, de diversas partes, de diversos sentidos aí, de outros lugares, estão vindo pessoas nessa direção, ok? Nós temos aqui o exemplo B, né, ao contrário, onde nós temos vetores indo para várias direções e também vários sentidos, né? Aqui, por exemplo, a direção ele está indo para o norte, esse aqui está indo para o leste,
esse para o oeste e esse para o sul. E todos sentidos também diferentes, né? Esse aqui sul para o norte, esse oeste para leste, este aqui no caso leste para oeste, e esse aqui, né, norte para o sul, ok? E por último aqui esse exemplo, eles estão indo para direções diferentes, mas o mesmo sentido. É como se três carros estivessem indo numa mesma pista, no mesmo sentido, saindo, por exemplo, de Marataízes, indo para no sentido para o Rio de Janeiro, né? Mas cada um pegasse ali uma direção diferente, indo para cidades diferentes, ok? Então, sentido, sempre eu vou pegar da minha origem e para onde eu estou indo. Direção, vou considerar ali a minha referência, né, onde que eu quero chegar, beleza? E lembrando aqui o módulo, nós vamos estar considerando o número aqui, isso unidade de medida, e o vetor sempre essa setinha, beleza, galera? Vamos agora a alguns exemplos aí bem interessantes para estar finalizando a nossa aula. Pessoal, vocês devem ficar atentos como que o autor ele vai estar adotando esses vetores. Como, por exemplo, aqui foi adotado, né? Cada letrinha dessa aqui corresponde a um vetor, onde tem o seu sentido, né, e sua direção. Então, nós vamos observar aqui dois exemplos, utilizando apenas os vetores A e B. Então, o A ele está aqui no sentido, né, sul-norte, e o B está no sentido aqui oeste para leste. Então, nós temos aqui um ponto de partida, tá? Onde nós temos, nesse ponto de partida, e considere A mais B é igual a R. Então, nós vamos estar entendendo isso. A mais B é igual a R. Por que isso? Tá? Então, preste atenção nesse esquema vetorial. Então, aqui nós temos o A. Se eu tenho um A, você vai pegar... Qual que é o vetor do A? Pegou a setinha aqui, o A, ó, e colocou aqui, beleza? Mais B. E aí você vai dar seguimento ao vetor A. Então você vai pegar o vetor B e vai colocar aqui como segmento e vai chegar aqui no seu destino, né? Aonde você teve ali a sua direção. Então você tem um sentido, né? Os sentidos adotados pelos vetores, e você chegou aqui no seu destino, na sua direção. E o R aqui vai ser a conclusão, né? O resultado. Então você vai pegar o caminho mais curto entre o ponto de partida e o ponto de chegada e vai traçar. E aí nós podemos falar que A mais B é igual a R. Ok? Bom, e se eu invertesse, né? B mais A, né? Isso aqui na matemática, vai alterar o valor de R? Não. Por exemplo, 1 mais 2 é igual a 3, ou 2 mais 1 é igual a 3. Então, isso também vale para os vetores. Não importa como que você vai estar aqui fazendo a sua ordem nessa soma de vetores, que a resposta vai ser igual. Então, nós temos aqui, comecei B mais A. Quem que é B? É esse vetor que é do oeste para o leste. E depois eu peguei o vetor A, que é do sul para o norte. Coloquei aqui, depois tracei um caminho mais curto, né, que é essa diagonal aqui, né, no caso uma hipotenusa, e verificamos aqui o resultado, a resposta, que é igual. Se nós colocássemos ali num papel todo marcadinho ali, né, medido, né, com seus padrinhos, que nós vamos estar observando no livro, a resposta seria exatamente no mesmo lugar. Beleza, pessoal?